coraçõezinhos. A mulherada fica louca. É a mulherada. Começou? Começou. Então vamos lá, Elite. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton Natal, sou professor de língua portuguesa. Eu preparei um excelente simulado aqui para vocês aí do Periscope, do YouTube. Vamos comentar alguns itens do CESP aqui, visando a prova do TJDFT, que ocorrerá agora no domingo, né? Dia 20. Então eu preparei aqui aqueles itens que mais caem em provas, as abordagens mais comuns. Aquelas mais recorrentes em provas de concursos públicos. Então vamos detonar, vamos lá, rapidinho. Galera, olha, o primeiro item, vocês estão com o material aí, né? Então vamos ao primeiro item. CESP, Instituto Rio Branco, Diplomata 2015. Essa prova foi em agosto. É um item comum que cobra morfossintaxe. Preste atenção, por favor. Olha aí, pega o seu texto aí, o seu item, vamos lá. Os termos escandalosamente e bonito exercem nas orações a que pertencem a mesma função sintática. Exercem a mesma função sintática. Galera, olha só. Função sintática é muito cobrado. Vou dizer algo aqui para vocês importantíssimo, importantíssimo. Eu divido os termos sintáticos em dois grupos. Termos relacionados a verbos, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e agente da passiva. E termos relacionados a nomes. Adjunta nominal, complemento nominal, predicativo e o aposto. Então preste atenção. Quando você pega esse texto aqui, vamos supor, você pegou qualquer texto, aí vê que um termo se refere a substantivo e o outro se refere a verbo, é impossível ser a mesma função sintática. Perceba esse item. Ele falou do termo escandalosamente e bonito. Exercem nas orações a que pertence a mesma função sintática. Vamos pegar o primeiro termo na linha 2. Olha só, Elite. Vamos lá, rapidinho. Na literatura de ficção é que a falta de caráter dos brasileiros se revelou escandalosamente. Observe aqui que o escandalosamente se refere ao verbo revelar. Isso aqui é um advérbio. Se é advérbio na morfologia, na sintaxe é adjunta adverbial. Lembre-se disso, todo advérbio, quando eu falar advérbio é morfologia. Na sintaxe é tudo adjunto adverbial. Professor, então isso aí, cara, é um advérbio porque termina em mente? Não. É advérbio, porque olha lá, ó, dá uma ideia de circunstância. Vamos ler de novo, lá na literatura de ficção, é que a falta de caráter dos brasileiros se revelou escandalosamente, se revelou deste modo. É um advérbio de modo. Beleza, vamos pegar o segundo? Os diálogos antigos eram uma lástima, segundo parágrafo. Em certos romances, os indivíduos emudeciam, em outros falavam bonito. Galera, quando você pega a palavra bonito, num nível vertical, sem contemplar o texto, você lembra que bonito é adjetivo. O homem bonito, o professor bonito, a mulher bonita, os alunos bonitos. Bonito é da classe dos adjetivos. É da classe dos adjetivos. Mas eu quero que você entenda que essa morfologia estanque, sem ser aplicada ao texto, não adianta muita coisa. Você tem que ver esse bonito dentro do texto. Porque dentro do texto, observe, vamos ler. Os diálogos antigos eram uma lástima. Em certos romances, os indivíduos emudeciam, em outros, falavam bonito. Gente, bonito, tem como ser adjetivo no texto? Aí algum aluno vai falar em casa, professor, para mim é adjetivo, porque está se referindo a indivíduos. Você está louco? O adjetivo deve concordar com o substantivo. Não tem como eu falar indivíduos bonito? Então preste atenção. Eles falavam bonito. Falavam deste modo. A relação aqui é com o verbo falar. Lembre-se que o advérbio é uma palavra invariável. Então esse aqui no texto, na realidade do texto, esse bonito é um advérbio. E todo advérbio na sintaxe é adjunta adverbial. Então preste atenção, lembre-se também, gente, que o advérbio é uma palavra invariável. Não há flexão de gênero nem número. Então eu não estou falando em indivíduos bonitos, eu estou falando que eles falavam deste modo, falavam bonito. Então preste atenção, os termos escandalosamente e bonito exercem nas orações a quem pertencem a mesma função sintática. O item está o que, gente? Certo. Os dois são adjuntos adverbiais, porque se são advérbios na morfologia, todo advérbio é adjunto
adverbial. Então esse item está certo. Vamos ao próximo. Vamos detonar aqui agora. Só descer aqui o meu texto. Olha lá. Próxima. Agora uma questão muito comum do CESP. Muito comum. Olha só. Mantém-se a correção gramatical MPU. Item 2, MPU 2015. A correção gramatical e o sentido original do período, ao se substituir a expressão uma vez que, por qualquer... Deixa-me ler de novo. Mantém-se a correção e o sentido original do período ao se substituir a expressão uma vez que, por qualquer um dos seguintes termos. Elite, olha só. Isso aqui é certo em provas de concursos públicos. As conjunções e as locuções conjuntivas, esses conectivos oracionais. Então, você tem que se lembrar que uma vez que é causal. Pode olhar lá no texto que está dando a ideia de causa. Então vamos lá, rapidinho. Por quê? Pode ser causal? Lembre-se no dia da prova, o porquê pode ser tanto causal quanto explicativo. Então beleza, está compatível. Já que é uma locução conjuntiva causal? Também. Pois, pode ser tanto causal quanto explicativo. Não se esqueça. Por conseguinte, conclusivo. Então o item está errado. Por quê? Vamos lá. De acordo com... Uma vez que pode ser substituído por porquê, por já que, por pois, menos por conseguinte. Lembre, por conseguinte é conclusivo. Tem valor de portanto. Então esse item está o que, galera? Errado. Este item está errado. Perceba, se no lugar do por conseguinte nós tivéssemos o famoso, que é o no TCU 2015, por quanto? Se ele falasse, posso substituir por quanto, já que, pois e por quanto. Desculpa, por porquê, já que, pois e por quanto, no lugar de por conseguinte. Seria certo. Lembre-se, por quanto é uma locução conjuntiva de valor causal ou explicativo. Então, cabe no lugar de uma vez que. Beleza? Detonaram? Então, ó, item errado, em razão do por conseguinte, que é conclusivo. Não se esqueça, cai demais. Próximo item. Vamos detonar. Número 3. Número 3. Essa é uma questão de 2010, mas sempre cai. Eu coloquei porque é uma questão clássica. Olha só. Não haveria prejuízo para o sentido original do texto, nem para a correção gramatical, caso a expressão a cada ano fosse deslocada com as vírgulas que isolam para imediatamente depois do E. Elite, preste atenção, por favor. Gente, examinador ama deslocar expressões adverbiais no texto. Ama. Então preste atenção. Deixe-me dizer algo. Quando o adjunto adverbial muda de oração, muda o sentido. Vamos supor, ele está lá na oração 2, passou para a oração 1, vai mudar o sentido, porque vai mudar a referência do verbo. Mas preste atenção, se mudar de oração, muda o sentido. Mas preste atenção, por favor. Olha este caso aqui. Vamos lá, juntinhos. Ó, vamos começar a partir daqui, ó. Beleza. Esse aqui. Oh, meu Deus, estou apanhando aqui. Vamos lá, eu sou melhor no quadro. Beleza. Galera, olha só. Ele pediu para pegar a cada ano. Esse a cada ano é uma adjunta adverbial. Por quê, Cleiton? Lembre-se. Olha só. Provoca a cada ano. Provoca. Deixa eu pegar só a cada ano. Oh, meu Deus, estou apanhando. Vamos lá, vocês tenham paciência comigo. Olha só. Provoca. Quem provoca, provoca algo. O verbo provocar é transitivo direto. E mais mortes é objeto direto. Então esse a cada ano não está se referindo ao verbo provocar, gente, e da ideia de tempo. Isso é uma adjunta adverbial. Isso não é aposto. Lembre-se que aposto refere-se a substantivo. Eu vou tratar com vocês. A relação aí, cara, é com verbo. A relação é com verbo, é uma adjunta adverbial. Então preste atenção, por favor. Se eu pegar esse a cada ano e colocá-lo, ele falou para colocá-lo, era bom se essa caneta riscasse. Ela não risca aqui não, né? Risca. Ela não está riscando. Gente. É. Mas vamos lá. Então, ó, se eu pegar esse a cada ano e colocar aqui depois do E. Preste atenção, vai ficar como a construção? Leia aí comigo. E, a cada ano, outros produtos perigosos como o cigarro provocam mais mortes. Galera, você nota
ele mandou colocar entre vírgulas, que continuará sendo uma adjunta adverbial e continuará se referindo ao verbo provocar. Então continua a relação com esse verbo provocar. Então continua sendo uma adjunta adverbial. Então mantém a correção? Mantém o sentido? Mantém. Mas esse item seria errado, mudaria o sentido o quê? Se eu pegasse esse a cada ano e jogasse em outra oração. Se eu jogasse em outra oração, não se esqueça disso aqui na hora da prova. Se eu mudar de oração, vai mudar o sentido? Porque se ele mudar de oração, o referente vai ser outro verbo. Mas nesse caso aqui, ele continua depois do e, ó, entre vírgulas, um termo intercalado, mesma coisa. Aí você vai ler assim, ó, e a cada ano outros produtos perigosos, como o cigarro, provocam mais morte. Continua provocando a cada ano. Mantém o sentido e a correção gramatical. Então ele falou que não haveria prejuízo para o sentido original do texto, nem para a correção gramatical, caso a expressão a cada ano fosse deslocada. Então o item está o quê, galera? Certo. Item 4, rapidinho. 4, vamos lá. Este item é bonito. Gostei muito deste item, muito. De novo, Instituto Rio Branco. Vocês sabem que as provas do Rio Branco, elas são mais puxadas, são mais pesadas. Então nós estamos aqui nivelando por cima. Nivelando por cima. Então vamos lá. O trecho, a exclamação patética vinha da famosa jornalista internacional Oriana Fallaci. No caso, como escritora, linhas 3/4, em que se verifica um aposto especificativo. Galera, vamos aprender o que é o aposto especificativo? Eu não estou podendo escrever aqui, mas eu darei exemplos para vocês. Você abriu hoje para escrever ou o PowerPoint? Dá para abrir aí, se escreve para a galera. Você abre aqui para mim? Você abre o PowerPoint aí? Eu não sei nem o que é PowerPoint, gente. Não sei. Pode vir, Sayura, vai. Vamos lá. Eu só quero mostrar algo aqui para vocês interessante. Para eu explicar essa questão 4. Aí, ó. Pronto. Aí sumiu. Sumiu. Vamos lá. Então, galera, só para explicar rapidinho aqui, meus alunos já sabem disso, mas eu quero que todos entendam. Quando eu digo assim, olha, eu sempre dou exemplo do nosso amigo Eduardo Cunha, né? Vou dar um exemplo com o nosso Eduardo Cunha que está na moda. Olha só, eu digo o seguinte, prestem atenção, siga aí. Quando eu falo assim, gente, ó, o presidente da Câmara, presta atenção, Eduardo Cunha, foi alvo da PF. Fica melhor para eu explicar a vocês assim, da PF. Prestem atenção. Gente, não se esqueça, essa questão ali vai ser linda. Eduardo Cunha se refere a quem? Ao presidente da Câmara. Então, eu vou dar 4 características do aposto para vocês. Número 1, o aposto. Vamos lá, galera. Refere-se a nome, a um substantivo. Então, está se referindo ao presidente da Câmara. Número 2, o aposto é uma expressão explicativa. Substantiva. Número 3, para ser aposto, cara, tem de ter identidade semântica. 4, e tem que ter característica única. Vou mostrar o que é isso para vocês. Vamos lá, são 4 características. Então vamos lá, Eduardo Cunha se refere a presidente da Câmara? Sim. Eduardo Cunha é um substantivo? Sim. Lembre-se que aposto é um substantivo que se refere a outro substantivo. 3, tem identidade semântica? Sim. Quando eu digo Eduardo Cunha, é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o Eduardo Cunha. Beleza, explicar é dizer de novo. 4, característica única. Olhe para cá, para presidente da Câmara. Existem quantos presidentes da Câmara? 1. É característica única. Só tem ele, cara. Então isso é um aposto explicativo. Vocês entenderam o que é característica única? Só existe o presidente da Câmara.
Então é único, explicativo. E toda explicação, todo aposto explicativo deve ser isolado por vírgula, Se tiver no final uma vírgula, se tiver no início uma vírgula, intercalado as duas vírgulas. Muito tranquilo. Então lembre-se na hora da prova, dia 20, se ele falar que a expressão está entre vírgulas por ser uma expressão explicativa. Expressão explicativa se refere a substantivo, não a verbo. Não se esqueça. Vamos lá. Beleza. Agora vou apagar isso aqui, eu acho que eu vou conseguir. Caneta, borracha, apagar anotações. Apaguei tudo. Olha aí, estou aprendendo. Agora, usar a caneta. Caneta, vamos lá. Galera, olha só. Agora, o último exemplo. Quando eu digo o deputado, eu ia apagar com a mão. Mania, né? De sala de aula. Vamos lá, borracha. Caneta, volte aqui. Ó, o deputado Eduardo Cunha foi alvo da PF, cara. Olha só. Gente, Eduardo Cunha se refere a deputado. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Eduardo Cunha é um substantivo. Tem identidade semântica? Sim. Quando eu digo deputado, Eduardo Cunha é deputado. Só que agora, deputados, elite, existem vários. Quando eu digo Eduardo Cunha de um grupo, eu estou tirando um. O nome disso é aposto restritivo ou especificativo. É um aposto restritivo ou especificativo. E aposto restritivo eu não uso vírgula. Qual é a diferença dele para o explicativo? Vamos lá, gente. Qual é a diferença? Porque deputado existem vários. Eu estou restringindo. De um grupo, eu estou tirando um. De um grupo, eu estou tirando um. Estou restringindo, estou especificando. Eu posso usar tanto o nome aposto restritivo ou especificativo. Naquele exemplo anterior, presidente da Câmara, são quantos? Um. Ali é característica única. Então, vamos voltar lá para a questão da prova, que agora a gente responde bem rapidinho. Socorro, Sayuri. Socorro. O Mark vai ajudar. Tá muito bom de assistente, hein? Tô bom. Eu preciso de assistente, que informática comigo nada. Vamos lá. Rapidinho, galera. Rapidinho, vamos lá então. Vamos pegar o texto agora. Então ele falou assim, ó, a exclamação patética vinha da famosa jornalista internacional Oriana Fallaci, tal. Em que se verifica um aposto especificativo. Sabe o que ela chamou de aposto especificativo? Que é o restritivo, é isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Lembra do exemplo do deputado Eduardo Cunha? Olha que lindo. Essa Oriana Fallaci se refere a quem? Ao jornalista internacional. Gente, a famosa jornalista internacional. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Oriana é um nome próprio. Tem identidade semântica? Sim. Tem característica única? Não. Porque jornalistas existem várias. Jornalistas existem várias. De um grupo eu estou tirando uma. Então isso aqui de fato é um aposto especificativo. O restritivo. Então, ó, em que se verifica um aposto especificativo. É verdade. Esse Oriana é o aposto. Pode ser assim reescrito em estrutura de aposto explicativo. Olha que coisa linda, gente. Eu fico arrepiado. Olha que coisa linda. Olha só o que ele fez. Ele mudou a posição, cara. Preste atenção. A exclamação patética vinha de Oriana Fallaci. A famosa, agora eu vou marcar aqui, ó, a famosa jornalista. Até o internacional. Aqui. Ó, essa famosa jornalista se refere a quem? A Oriana Fallaci. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Tem identidade semântica? Sim. Só que Oriana Fallaci só tem uma. Só tem uma. É característica única? Sim. Só tem ela. Por isso que tem que ter vírgula. Aí já passa a ser um aposto explicativo. O anterior não. A Oriana Fallaci se refere a quem? A uma jornalista, uma famosa jornalista internacional. Jornalista famosa existem várias. Aí por isso que é um restritivo. Agora ele transformou em explicativo? Sim. Então o item está o que, gente? Certo. Certíssimo. Não se esqueça. Restrição e explicação.
Restrição, professor, coloca vírgula? Não, que é o mesmo que a especificação. Explicação, coloca vírgula? Sim, só que eu tenho que interpretar. Nada de decoreba. Vamos ao próximo. Vamos detonar. Você vai detonar lá no TJ, ó. Ó, cobrando ó, essa prova agora, recente da Telebrás. Tem pouco mais de um mês. Eu acho que não tem nem um mês. Olha lá. O enunciado, índice comumente utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda, tem função adjetiva, pois confere uma qualidade ao antecedente coeficiente de Gini. A semelhança do que ocorre no segundo parágrafo com o ano da privatização dos serviços de telecomunicações do Brasil, em relação a 1998. Então ele está falando o seguinte, vou traduzir para vocês aqui. Vamos lá, Elite, vamos detonar. Ó, índice lá na linha, deixe-me ver 2 e 3. Vamos lá, 2 e 3 juntos. Ó, ele está falando isso aqui, ó. Esse termo aqui, galera, ó, índice, vamos ler comigo. Desde 1990, no Brasil, tem havido uma melhora sistemática do coeficiente de Gini. Índice comumente utilizado, esse índice comumente utilizado se refere a quem? Ao coeficiente. Câmera para mim, vamos lá. Refere-se a um substantivo? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Índice é um substantivo. Tem identidade semântica? Tem. O que é o coeficiente de Gini? É o índice. O índice é esse coeficiente. Tem característica única? Sim, só tem um coeficiente de Gini aí. É uma explicação. Gente, como é uma explicação, não é função adjetiva, cara. O item já está errado. Porque ele falou que é função adjetiva. Você está doido? O adjetivo só pode ser adjunta de nominal ou aposto. Adjunta nominal ou predicativo. Cara, se você tem aí aposto, aposto não tem função adjetiva. Não se esqueça disso. O que é o aposto explicativo? É um substantivo que se refere a outro substantivo. É um substantivo, vamos lá, gente, que se refere a outro substantivo. Vocês estão me entendendo ou não? É um substantivo que se refere a outro substantivo. Então, galera, esse item está errado, porque ele falou que índice tem valor adjetivo. Vamos pegar o outro trecho, que é esse aqui, ó, início do segundo parágrafo. Esse ano, ó, ano da privatização. Ano da privatização se refere a quem? 98, refere-se a nome, é uma expressão substantiva, tem identidade semântica, tá dizendo de novo. O que é o ano da privatização? É 98, 98, esse ano, tá dizendo de novo. É uma explicação, é um aposto. Se eu tenho explicação, gente, tem função adjetiva? Nunca. Lembre-se, gente, todo mundo comigo. Vamos lá, pra cá. Lembre-se, galera, toda explicação tem função substantiva, não tem função adjetiva. Todo aposto, melhor, não toda explicação, todo aposto é explicativo, repito, todo aposto, porque existem as orações adjetivas, todo aposto tem função substantiva. Então esse item está o quê? Errado. Vamos ler de novo, para não pode ficar com dúvida. O enunciado, índice comumente utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda, tem função adjetiva. Errado já, porque é aposto. Aposto não tem função adjetiva, pois confere uma qualidade ao antecedente. Já está errado. Baboseira, baboseira, próximo item, errado. Se aposto não tem função adjetiva, não se esqueça disso. Outra questão que cai muito em prova de concurso público. Muito. Vamos lá. Pra cá, câmera. Olha só, Elite. Olha só. Prestem atenção. Prestem atenção. Muita atenção. Orações adjetivas caem muito em concurso? Demais. Oração adjetiva despenca em concurso público. Despenca. Fiquem espertos. Oração adjetiva despenca em concurso público. Então, olha só. Vamos relembrar. Oração adjetiva são quantos tipos? 2. Quais são? Restritivas e explicativas. Aspecto geral, restritivo eu coloco vírgula, explicativo eu coloco. E lembre-se na hora da prova, o que, quando tiver o que introduz oração adjetiva, ele é chamado de pronome relativo. Não se esqueça, o que introduz oração adjetiva é relativo. Outra questão do Rio Branco. Nos trechos, e dentro dela rugia a seiva, a força que através de verdes fusos da vida, a flora e a fauna, tal. E a voz que a princípio chegava a doer-lhe nos ouvidos, alta demais. Os pronomes relativos que introduzem orações de naturezas diferentes, sendo a primeira de caráter restritivo e a segunda de caráter explicativo. Tome cuidado. Preste atenção, por favor, olhe para cá.
Primeira coisa, você vai ver se esse que é relativo. Para ser relativo, lembre-se de uma coisa. Sem macete, sem negócio de qual, nada disso. Vamos substituir o seguinte. Substitua o que pelo antecedente e leia. Se tiver sentido, é relativo. Vamos lá. A força que através de verdes fusos dá vida. Gente, substitua o que por força? Vai ficar como? A força através de verdes fusos dá vida. Quem é que dá vida? A força. Tem sentido ou não tem? Tem. Se tem sentido, se o que substitui o antecedente e promove uma construção com sentido, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, é oração adjetiva. Tem uma vírgula ou não tem? Não tem. Se não existe vírgula depois de força, é uma adjetiva restritiva. Agora vamos pegar a próxima. Olha a próxima. Ele fala assim, e a voz? Olha que lindo esse que. Vai fazer a mesma coisa. Substitua o que por voz? Substitua e leia. É só alfabetização, meu amigo. Você não precisa decorar negócio de qual, as quais, isso, disso, não. Substitui o que por voz? Leia lá, substitua. Vamos lá. E a voz que a princípio chegava, doer-lhe nos ouvidos, alta demais. Substitua o que por voz? Vai ficar como? A voz, a princípio, chegava a doer-lhe nos ouvidos. Quem é que chegava a doer nos ouvidos? A voz, a princípio, chegava a doer nos ouvidos. Fica coerente? Fica. É relativo. Existe a vírgula ou não existe? É uma explicativa. É uma explicativa, cara. É uma explicativa. Então, vamos ler o item? Gente, olhe para cá, câmera de novo. Vamos lá, resumindo antes de ler. Oração adjetiva, vamos lá. São quantos tipos? 2. Quais são? Restritivas e explicativas. Vamos lá, galera. Restritiva, aspecto geral, coloco vírgula? Não. Explicativa, coloco. Geralmente, teremos mudança de sentido. Mas vamos lá. Beleza. Agora, o que na oração adjetiva, não se esqueça, ele é sempre pronome relativo. Por que o pronome relativo é o que retoma o antecedente e produz uma informação lógica? Eu provei isso agora no texto. Vamos voltar para o texto? Então, o texto diz o seguinte, que nos trechos tais e tais, os pronomes relativos que introduzem orações de naturezas diferentes, sendo a primeira de caráter restritivo e a segunda de caráter explicativo. A primeira está sem vírgula? Sim, restritiva. A segunda com vírgula explicativa? Sim. Mas olha só, olha para cá. Tome cuidado, gente, não banalize as questões. Ah, se tiver sem vírgula restritiva, se tiver vírgula explicativa. Você tá doido. Isso não for oração adjetiva. For oração substantiva, você tá louco? Não pode fazer assim, não. Certifique-se o que é pronome relativo. Se for relativa, aí sim é oração adjetiva. Vamos pegar a próxima rapidinho. Vamos detonar aqui. Vamos lá. Próxima, Elite. Esta prova é agora do mês de novembro. Mês de novembro. Novinha. O emprego do modo subjuntivo na forma verbal conste, item 7, depende sintaticamente da presença da conjunção embora. Gente, olha para cá. Por favor. Ele falou que o embora tem a ver, o emprego do embora, com subjuntivo. Gente, lembre-se, embora é uma conjunção concessiva. Olha o que eu vou falar para vocês. Meus alunos já sabem disso. O embora é uma conjunção concessiva. Toda oração concessiva desenvolvida, ou seja, quando tiver conjunção, o verbo tem que ser empregado no modo subjuntivo. Vou falar algo da minha vida aqui. Olha a frase. Embora todos fossem contra, ó, subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Embora todos fossem, é possibilidade. Subjuntivo é possibilidade. Contra, ela se casou com Cleito. Vocês não sabem o que eu passei para casar. Mas consegui? E hoje é cheio de mulher atrás de mim. Vocês não sabem o que eu passo em sala de aula. Tá? É raro um dia que não tem uma peça íntima no meu carro ou um bilhete. Eu sou conhecido como o Vando da língua portuguesa. Mas vamos lá. Vamos lá. Uma pergunta aqui da Débora. Quer responder agora ou... Sobre o quê? Ela está voltando um pouquinho ao assunto que você está falando na questão anterior. Ela quer saber se o pronome relativo sempre retoma o termo antecedente, a palavra exatamente anterior ao que. Respondendo a pergunta da Débora, antes de eu falar dessa aqui do subjuntivo, eu vou voltar nessa da concessiva. A Débora perguntou se o que sempre retoma um antecedente imediato. Débora, sim. Só que você tem que tomar cuidado. Complicado aqui, eu não tenho como escrever agora, eu te explicar. Mas perceba, tome cuidado, porque às vezes você pode ter um termo intercalado entre vírgulas. Tem um termo entre vírgulas, aí esse que vai retomar o termo lá um pouquinho mais atrás, porque tem um termo intercalado.
E às vezes você também tem um antecedente um pouquinho maior. Eu falo assim, ó. A transição foi dificultada pelos impactos da crise mexicana. Impactos da crise mexicana, que levaram o Banco Central a adotar medidas excepcionais. Olha só, que levaram, retoma os impactos da crise mexicana. Toda a expressão. Então você tem que olhar sentido também. Ele retoma o termo imediatamente anterior? Sempre, Débora, sempre. Só que esse termo, ele pode ser um pouquinho maior? Pode. Aí você tem que aplicar ao texto. Você tem que perceber sentido. Sempre sentido, beleza? Sempre observando o sentido. Deixe-me continuar. 7. Volte a câmera para mim. O emprego do modo subjuntivo na forma verbal conste depende sintaticamente da presença da conjunção embora. Gente, verdadeiro esse item. Verdadeiro. O embora é uma conjunção concessiva. Toda estrutura concessiva desenvolvida, quando tiver a conjunção, o verbo tem que ser usado no modo subjuntivo. Aquele exemplo que eu dei falando da minha esposa, embora todos fossem, é possibilidade. Sempre, sempre. Então o embora é concessivo? É. Vamos lembrar de algumas conjunções concessivas? Vamos lá, gente. Que cai em prova? Embora, é o mais comum. Ainda que, locução conjuntiva. Posto que, não é causal, é concessiva. Conquanto é concessiva. Então essas conjunções e locuções conjuntivas sempre pedirão o verbo no modo subjuntivo. Então esse item aqui não é qualquer aluno que vai acertar, não. A maioria dos alunos não sabem isso. Ele fica doido, fala, meu Deus, o que tem a ver com o subjuntivo? Viu embora? O verbo tem que estar no modo subjuntivo. Não se esqueça, não se esqueça. Então esse item está certo. Olha o próximo, 8, desculpa. É possível identificar no trecho, foi na Grécia que, olha só, foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. 2 orações. Então ele falou que aqui, ó, nesse trecho, vamos pegar lá no texto está na linha 11, mas já dá para eu fazer por aqui. Olha só, não tem, pra gente ganhar tempo. Depois você vai aplicar o texto, esse trecho. Ele falou que tem 2 orações. Gente, cuidado. Cuidado, muito cuidado com essa frase. A maioria dos alunos vão pensar que essa oração aqui adjetiva é restritiva, porque não tem vírgula depois do quê? Depois do Grécia. Tem vírgula depois de Grécia? Não. Tem um verbo aqui foi, tem outro aqui? Tem. O outro verbo aqui configurou? Tem. Então o cara vai falar 2 orações, sendo uma de natureza restritiva. A maioria vai marcar certo. Mas tome cuidado, esse item não é fácil numa prova. Esse foi e esse que são termos expletivos de realce. Não tem nada a ver com pronome relativo. Por favor, tirem o foi e tire o que. E leia. Vamos lá. Observe se muda a estrutura sintática. Vamos tirar o foi e o que. Vamos ler juntos? Aqui eu não posso apagar. Mas eu quero com você. Vamos lá. Na Grécia se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Perceberam? Que eu tiro o foi e tiro o que e não muda a estrutura sintática? Vamos lá, ó. Na Grécia se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Então isso aqui é período simples. Esse foi não é computado como verbo. Esse foi o que é termo expletivo ou de realce. Quando eu falo assim, olha, vamos lá. Cunha é que decide tudo. Tiro é que? Vai ficar como? Cunha decide tudo. Não muda nada na relação sintática. É um termo utilizado só para dar ênfase. Então esse item está errado. Por isso que eu não gosto de aluno de decoreba. Ah, eu vejo o que aqui, professor? Só viu porque eu já falei que é um pronome relativo. Então esse que aqui, professor, está sem vírgula, é uma restritiva. Está errado. Está errado. Repito. Todos entenderam? Acredito que sim. Eu fico esperando a resposta, viu? O hábito de professor dentro de sala de aula. Tudo bem, gente? Beleza, então esse item, 2 orações, sendo uma delas de natureza restritiva. Errado, só tem uma oração marcada pelo verbo configurar na forma verbal configurou. Porque, repito, vou tirar de novo, ó, vamos tirar o foi e o quê? Na Grécia se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Peça a Deus em suas orações para que isso caia na prova do TJ dia 20. Caiu agora em novembro. Professor, por que os alunos vão errar? Até quem sabe expletivo, na hora nem lembra do expletivo. O pessoal lembra do expletivo quando está juntinho, é que um juntinho do outro. Aqui as pessoas vão errar e você acertará. Então vamos lá, próximo item, vamos detonar. Rumo ao TJ. Número 9 agora. Dica aqui. Bem fácil esse item, um item de colocação pronominal. Vamos lá, câmera para cá, vamos lá.
Galera, colocação pronominal cai. Vamos lá. São 3 posições. Pronome antes do verbo, próclise. Pronome intercalando o verbo no meio, mesóclise. Pronome depois do verbo, ênclise. Então são 3 posições no texto. São 3 posições. Antes do verbo, próclise. Intercalando, mesóclise. Depois, ênclise. Olha só, não tendo fator de atração. O que é fator de atração? Palavras que obrigam você a utilizar o pronome antes do verbo. O não, o que relativo, o que conjunção, o quando, conjunção subordinativa, são fatores de atração. Onde, pronome relativo, são fatores de atração. Mas quando não houver fator de atração, na hora da prova você pode usar próclise, vamos lá? Ou ênclise, tanto faz. Pode usar antes ou depois, não tendo fator de atração. Então vamos ler comigo aqui, por favor. Na linha 1, o pronome se poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal converteu. Escrevendo-se, converteu-se. Sem prejuízo da correção gramatical do texto. Tudo bem? Sem prejuízo. Então vamos pegar o texto, tá lá. Não por menos. Tal massa de compradores se converteu. Ele falou que eu posso escrever converteu-se. Gente, compradores é fator de atração? Não, é substantivo. Então, cara, não há fator de atração. Se não houver fator de atração, vamos lá, gente. Se não houver fator de atração, posso usar ênclise? Posso. Então eu posso usar converteu-se. Tanto se converteu quanto converteu-se. Porque não existe palavra atrativa. Então esse item está certo. Professor Cleiton, se tivesse um não aqui, aí seria obrigatório o uso da próclise. Aí o item já passaria a ser errado. Um aviso. Eu estou sentindo que isso vai cair. Preste atenção. Lembre-se, verbos no futuro, caiu no último TJ, estava lá, colher-se-ia. O examinador falou que poderia escrever colheria-se. Errado, errado. Eu não uso o pronome depois de verbos no futuro. Não se esqueça disso. Eu não uso o pronome enclítico a verbos no futuro. Então é colher-se-ia. Posso escrever colheria-se? Não, nunca. Errado. Vamos lá. Próximo, Elite. Um item agora muito comum. Eu vou fazer o seguinte, viu, galera? Nosso tempo está avançado e eu tenho que ministrar a aula agora. Eu não vou corrigir todos e vou comentar alguns lá no meu canal no YouTube. Eu vou pegar agora alguns de reescritura, que é uma matéria muito importante, beleza? Para a gente encerrar, pegar os de reescritura. Vamos lá no número, por favor. Número 14. Número 14. Prova do mês 11. Para mim, a câmera, vamos lá rapidinho. Dica, de coração, eu quero que você passe nesse concurso. Então, olha só. Dica. Esses itens que falam assim, mantém-se a correção gramatical do texto, mantém-se a correção e o sentido. É o que eu sempre digo nas minhas aulas. Falou mantém a correção e o sentido, você vai olhar primeiro quem? A correção. Porque se tiver algum erro, você não precisa nem ir no texto original, você já mata. Se não achou erro, aí você vai ter que comparar o sentido. Gente, por que comparar sentido? Demora? Demora muito. Então olhe sempre primeiro a correção. E eu quero te avisar algo. Pode até não ser compatível com os itens que eu separei aqui, o que eu vou falar. Porque eu separei poucos. Pode até não ser compatível. Mas os conteúdos que mais caem, olha só, em reescritura, essas questões de reescritura, mantém correção e sentido. Primeiro, concordância. Segundo, pontuação. Terceiro, regência e crase. São os que mais caem. Mas cai colocação pronominal, cai ortografia. Mas perceba, gente, tome cuidado com concordância e pontuação. Pelo amor de Deus, tome cuidado. Regência também e crase. Mas concordância e pontuação realmente cai muito. Então, olha esse item. Mantém-se a correção gramatical do texto. Se o trecho, olha o que ele escreveu. Ó, olha lá no texto. Informar como o cidadão é parte legítima para, de acordo com a lei, informar. Olha o que ele falou. Ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte os atos legítimos. Galera, quem informa algo, esse verbo é direto e indireto, ó, algo, os atos legítimos. Mas informa algo a alguém, ao tribunal. Fique esperto. Tá fazendo prova, viu o verbo informar, meu amigo? Ele vai cobrar regência. Tô te falando sério, eu conheço. Não é soberba não, cara. Ele cobra regência. Informar, notificar, avisar, aconselhar. Esses verbos são perigosos. Por quê? Eles admitem a permuta entre objeto direto e indireto. Eu posso falar que eu informei o aluno,
Informei o aluno do fato ocorrido. Eu posso falar que eu informei o fato ocorrido ao aluno. Eu posso trocar. Mas o que eu não posso usar é 2 objetos diretos, nem 2 objetos indiretos. Do jeito que está no texto, está certo, ó. Informar os atos legítimos é objeto direto. Mas informar quem? Ao tribunal, objeto indireto. Olha o jeito que ele reescreveu, cara. Preste atenção, elite. Muita atenção. Informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sobre os atos legítimos. Ó, ao é preposição, objeto indireto. Sobre é preposição também. Você está usando 2 objetos indiretos. Isso está errado. Você não pode usar 2 objetos indiretos. Então esse item aqui de agora, novembro, ele está errado. Você não pode usar 2 objetos indiretos. Não pode, porque se você usar o ao e o sobre, você está usando 2 objetos indiretos. Se fosse assim, informar o tribunal sobre aquilo, eu poderia. Ou informar ao tribunal os atos. Eu tenho que ter um direto e um indireto. Errado. Vamos lá, próximo, elite. Item da prova do TJ, DFT, analista, do último concurso. Vamos lá. Analista. Sem prejuízo para o sentido do texto e para a sua correção. Esse enunciado é diferente do anterior. Ele fala em correção e sentido. Preste atenção. Muita atenção, cara. Quando ele fala em correção e sentido, você vai olhar primeiro a correção. Então vamos lá. O segundo período do texto pode ser reescrito da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro, eu não preciso nem olhar o texto original para olhar a correção. Da seguinte forma. Deixe-me ver, desculpa. Aqui. Foi a partir do assim. Vamos lá pegar aqui, ó. A partir do assim você vai pegar comigo, ó. Vamos ler, se tem algum erro. Gente, olhe para mim. Se não houver erro, aí eu vou comparar o sentido. Vamos ver. Torça para ter um erro que você resolve mais rápido. Assim que pôde se vingar, já tem um erro de colocação pronominal. Poxa vida, ô coisa horrível. Pôde vingar é locução verbal. Nas locuções verbais, eu posso usar com fator de atração, ó, assim que, locução conjuntiva é fator de atração. Eu posso usar antes do auxiliar ou depois do principal. Então eu posso usar aqui, ó, assim que se pôde vingar ou assim que pôde vingar-se. Tanto faz. No meio eu não posso. Mas não se preocupe com esse erro não, porque esse erro poucos vão notar, mas tem um erro pior. Não vou dar nem muita ênfase para isso. Então locução verbal, gente, com fator de atração você usa nas extremidades. Agora preste atenção, olha aqui que lindo. Ó, bem mais fácil, ó. Que lhe era agradável, útil para repelir novos ofensores, ó. Ofensores, o ser humano nunca deixou de impor, olha o verbo impor, elite. Quem impõe, impõe algo, sua força, objeto direto. Mas impõe algo a alguém, às pessoas. Olha esse as aqui, ó. Faltou o sinal indicativo de crase no as. Porque quem impõe, impõe algo, mas impõe algo a alguém. Faltou o sinal indicativo de crase. Deixa-me dizer algo. Olha aqui. Cara, toma água aqui. Só tem mais uma perguntinha aqui que o Rafone pediu pra fazer aí quando eu pudesse falar. Só um pouquinho. Só um minuto, Rafone. Olha só, preste atenção. Gente, os alunos falam assim pra mim. Ó, professor, mas aí esse erro foi fácil. Meu amigo, é a mesma coisa que vai cair na sua... se minha prova tivesse desse jeito, professor, eu arrebentaria. Meu amigo, é desse jeito. Só que no dia, cara, você tem que ter calma. Tem que ter o domínio. Quem acredita em Deus, até o domínio de Deus. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem, que são as mesmas coisas. Você tem que lembrar... Gente, viu um A sem sinal indicativo de crase, já fica esperto. Veja se cabe nessas questões de reescritura. Viu um A com sinal indicativo de crase, vê se esse sinal indicativo de crase está errado. Viu um verbo no plural, vai procurar o sujeito dele rapidinho. Fique esperto. Então, olha só. Quem impõe, impõe algo, sua força, mas impõe algo a alguém. As pessoas com sinal indicativo de crase. Vamos lá, a dúvida do Rafone, né? Isso, ele perguntou, voltando ao assunto de colocação pronominal, né? Interrogatória e exclamativa também é fator de atração para próprio? Vamos lá. Pergunta, os alunos estão ouvindo sua voz, não? Estão, um pouquinho. Vamos repetir pra gente. Vamos lá. O Rafone perguntou o seguinte.
se as frases exclamativas e interrogativas, se elas são fatores de atração, se são situações de atração. São. Se for uma pergunta, próclise. Se for uma exclamação, próclise. Ainda tem um outro tipo de frase, que eu nunca vi em prova do CESP. Vi até hoje só na prova da FUNRIO, que são as frases optativas, que manifestam desejo. Quando eu falo assim, olha, Deus te abençoe, é o que eu desejo para você. Isso é uma frase optativa, eu não posso falar Deus abençoe-te, fica até feio. Então é Deus te abençoe, sempre próclise. Então, te respondendo, frase exclamativa, constitui situação de atração? Sim. Interrogativa? Também. Beleza? São situações de atração. São sim. Vamos lá. Próxima. Galera, olha só o nosso nível. Olha só, vamos lá, juntinhos. CESP 2013. Mantendo-se a correção gramatical do e o sentido original, o período, infelizmente, e isso tal, poderia ser reescrito da seguinte maneira. Vamos olhar a primeira correção? Infelizmente... Embora, infelizmente, vírgula, certinho. Embora o processo da autópsia seja... Você lembra que eu falei hoje que o embora é concessivo? Sempre pede o verbo no modo subjuntivo. Você é um aluno de outro nível, depois dessa aula. A concessiva sempre pede, embora seja... Tá certinho isso. Seja considerado técnico, as pessoas tendem a ignorar. Sem sinal indicativo de classe, porque ignorar é verbo. Gramaticalmente está certo. Mas fica esperto com as conjunções, meu amiguinho. Vamos comparar o texto? Se está certo gramaticalmente, ele falou em sentido... Pô, não achei erro, então vou ter que comparar o texto. Vocês estão me entendendo o jeito que faz a prova? Não achou erro, agora você vai ter que confrontar os dois textos. Vamos pegar o texto original? Ele fala lá, linhas 3 e 4. Infelizmente, já achei a mudança. Cara, por quê? Porquê é causal ou explicativo. Cara, ele substituiu o porquê na reescrita por quem? Embora. Maconha. Tá errado. Está errado, cara. Errado não. Mudou o sei? Mudou o sentido. Errado, o item se tornou errado. Em razão da mudança do sentido. Houve mudança de sentido. Houve mudança de sentido. Vocês estão me entendendo ou não? Houve mudança de sentido. Porque embora é causal explicativo. Desculpa, porque causal explicativo. Quando ele coloca embora é concessivo. Houve mudança. Sei lá, se ele reescrevesse, só se tivesse mudado aqui, por quê? Por quanto? Seria certo. Por pois? Seria certo. Na medida em que? Também. Lembre-se que o CESP cobra na medida em que, como locução conjuntiva de valor causal, com valor de porquê. Não se esqueçam. Não se esqueça. Então esse item ficou errado. Mudança de sentido. Próxima. 17. CESP Câmara Consultor 2014. O período, uma breve retrospectiva cada vez mais comum, poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Meu amigo, quando falar corretamente, olhe correção gramatical. Porque tem gente que... eu vou comparar o sentido. Não invente não. Olhe a correção gramatical corretamente, porque não existe sentido certo e sentido errado. Existe mudança de sentido. Então falou corretamente, olhe a correção gramatical. Vocês estão me ouvindo, gente? Correção gramatical. Então ele vai lá e fala, não vou nem olhar o texto. Agora, que eu vou olhar a primeira correção. Contudo, vírgula. A conjunção adversativa. Eu poderia ter colocado não obstante, vírgula. Todavia, vírgula. Gente, esse termo aqui, uma até planeta, é sujeito. Escreva aí, sujeito. De uma, eu estou apanhando demais aqui. Uma até planeta é sujeito. Tudo bem? Marcaram? Marquem na sua folhinha. Agora, mostra é verbo. Então você vai notar que existe um termo, cara. Minha vontade é chorar. Entre o sujeito e o verbo. Aí o aluno é aposto. Tá doido, cara? Presta atenção. Tá se referindo a verbo. Uma breve retrospectiva da história do planeta mostra quando, nos últimos anos. A relação é com o verbo ou não é? Aposto é com substantivo. É um termo adverbial, da ideia de tempo. Isso é uma adjunta adverbial, ele está intercalado. Faltou uma vírgula. Faltou uma vírgula ou não faltou, gente? Faltou. Então isso acontece no CESP direto, mas direto. Expressões adverbiais intercaladas, vai e coloca uma vírgula só. Ele deve vir entre vírgulas. Tome cuidado com os adjuntos adverbiais deslocados. Eu sempre falo para os meus alunos, esse é um terreno traiçoeiros.
Bem traiçoeira. Por quê? Os gramáticos dizem, se o adjunta adverbial for curto, a vírgula é facultativa, se for longo é obrigatório. Mas ninguém fala o que é curto nem o que é longo. Então eu dou uma dica em prova e eu sustento os meus recursos, sem soberba. Eu consigo fazer recurso com isso. A tendência que eu tenho visto nas provas do CESP é o adjunto adverbial com 3 ou mais palavras de a vírgula ser obrigatória. De 3 ou mais palavras ser obrigatório. Então 2 facultativa. Mas nada impede de um de 2 ser obrigatório se a ausência da vírgula gerar ambiguidade. Você tem que olhar o sentido também. Porque às vezes você tem um de uma palavra que é a vírgula obrigatória de 2, porque se você tirar o texto fica ambíguo. Lembre-se, quem é o senhor do texto é o sentido, não é a gramática. Então olha só, preste atenção, cara. Só para eu concluir, já terminando aqui o nosso... Então, ó. Então tem que ter uma vírgula depois de planeta. Vírgula depois de planeta. Vírgula depois de planeta. Mostra que esses episódios estão se tornando cada vez mais comuns. Então... Terminou aí, saiu? Vou reiniciar a transmissão, mas pode continuar pro YouTube, que a galera... Então, galera do YouTube, o pessoal do Periscope saiu. Vamos lá. Olha só. Terminamos aqui. Quero deixar aqui o meu canal. O meu canal é Professor... O Paulo pediu para você comentar a questão 8, mas acho que você já está com o tempo bem apertado. Não, eu vou dar aula agora, mas comento. Deixa eu ver lá, Paulo. Se for coisa rápida... Paulo do Periscope ou do YouTube? Do YouTube. Vamos lá. Paulo, vamos ver aqui, cara. 8. Essa 8 eu falei, né, já. Ele quer que eu comente de novo? Isso, ele tá bem participativo aqui, ele pediu pra você comentar a questão 8. Acho que você foi até a 7, não? Não, eu falei da 8, que é do expletivo, você não lembra? Vamos lá. Vamos lá, Paula. Gente, vamos voltar a 8, que um aluno ficou com dúvida aqui na 8. Vamos a 8? Volte aí, todo mundo a 8. É possível identificar no trecho "Foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas"? 2 orações. Paulo, e o restante aí, o Paulo é o que manifestou a dúvida, ele falou que 2 orações. A maioria dos candidatos aprende assim, sai contando o verbo. Foi é um verbo, configurou é outro. Então é período composto. São 2 orações. Aqui está sem vírgula, vai ser restritiva. Vai errar o item. E um errado não acerta, você vai perder 2 itens. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Esse "foi na Grécia que se configurou tal", esse "foi" e esse "que" são termos expletivos, termos de realce, utilizado para realçar. Você quer saber se ele é de realce? Por favor, tire, por favor, o "foi" e o "que" e leia a frase. Vamos tirar o "foi" e o "que" e ler. Vamos lá. Leia. Na Grécia se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Professor, mas o senhor está desprezando o texto lá em cima. Podemos ir lá no texto. Olha lá. Ó, ele fala lá, ó. Ele fala assim, ó, embora a fiscalização de contas conste de registros mais antigos, prática já exercida por escribas egípcios durante o reinado do faraó, tal. Foi na Grécia que se configurou, vamos tirar o "foi" e o "que", vai ficar como? Na Grécia se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Vocês percebem que você tira o "foi" e tira o "que", não muda a estrutura sintática em nada. Não muda a organização do texto. Então esse "foi" e o "que" são termos expletivos. Paulo, eu não posso escrever aqui agora, não tem como. Então eu vou falar uma frase pausadamente, aí você fica voltando esse vídeo, acho que depois no YouTube pode. Eu digo assim, ó. Por meio da teoria, ó, foi por meio da teoria que o professor explicou a matéria. Ó, foi por meio da teoria que o professor explicou a matéria. Tira o "foi" e tira o "que" lá da frente. Leia. Por meio da teoria, o professor explicou a matéria. Isso é considerado período simples. Esse "foi" e "que" não é oração, não é considerado verbo, é a expressão expletiva ou de realce. É esse que você retira e não modifica a estrutura sintática do período. Tudo bem? Terminamos aqui. Galera, eu desejo para vocês sorte. Eu acredito a sorte como uma consequência de um trabalho bem feito. Mas o que já tinha para ser feito, você já fez, nós estamos aí muito na reta final, né? E contem comigo para eventuais recursos, principalmente na parte gramatical, né? Eu estarei aqui, só vou viajar em janeiro, podem contar comigo. Eu tenho meu canal no YouTube, é um canal novo, mas tem vídeos lá interessantes. Procure assistir a todos os vídeos até a prova do TJ, inclusive tem um simulado de 20 itens novos comentados, 1h30 de vídeo.
tem questões de conjunções comentadas, de vozes verbais que eu não falei aqui, tem de crase, tudo comentado. O canal é Professor Cleiton Natal. Se inscreva que semanalmente eu estou postando vídeo ali. Eu quero te ajudar, eu quero que você passe. Eu tenho uma grande satisfação quando eu encontro o meu aluno no dia a dia e falo, professor, estou trabalhando em tal lugar. Professor, estou... Isso é bom demais, é bom demais. Então eu amo o que faço e gosto de ver os frutos, beleza? Deus abençoe a todos e até uma próxima. Abraço. Qual que é o nome do seu canal, professor? Professor Cleiton Natal. Beleza? Quem opera muito meu canal é um amigo chamado Bafuto. Então eu não tenho nem a senha, ele que posta as coisas lá pra mim. Mas eu acho que é Professor Cleiton Natal. Abraço a todos. Até mais.